Há noites em que o futebol deixa de ser apenas um jogo. Há noites em que 90 minutos conseguem mudar a história de um país inteiro. E depois existe aquela noite em Paris. A noite em que milhões de portugueses prenderam a respiração, a noite em que um homem viu o seu maior sonho escapar-lhe das pernas, mas nunca do coração. A noite em que Cristiano Ronaldo deixou de lutar apenas como jogador e passou a liderar como nunca ninguém imaginou. Muitos recordam apenas o momento em que Éder marcou o golo decisivo. Mas a verdadeira história daquela conquista começou muito antes. Começou 12 anos antes, entre lágrimas, silêncio e uma promessa que parecia impossível de cumprir. Em julho de 2016, Cristiano Ronaldo já tinha conquistado praticamente tudo aquilo que um futebolista pode desejar. Era vencedor da Liga dos Campeões. Tinha conquistado bolas de ouro. Era o melhor marcador da Europa. Era admirado em todos os continentes. Para milhões de pessoas, já era um dos maiores jogadores da história. Mas, no fundo do coração, existia uma ferida que nunca cicatrizou. Essa ferida chamava-se Seleção Nacional. Todos os portugueses se lembravam do Euro 2004. O campeonato organizado em casa. O sonho perfeito. O jovem Cristiano Ronaldo ainda dava os primeiros passos como estrela mundial quando Portugal chegou à final diante da Grécia. O país inteiro preparava-se para celebrar. Mas o futebol tem uma crueldade única. A Grécia chocou o mundo, venceu a final e Cristiano chorou como uma criança diante das câmaras. Aquelas lágrimas tornaram-se eternas. Não eram apenas lágrimas por uma derrota. Eram lágrimas de alguém que sentia ter falhado o povo que tanto amava. Durante anos, aquela imagem perseguiu-o. Vieram mais europeus. Vieram mundiais. Vieram eliminações dolorosas. Vieram críticas. Muitos começaram a dizer que aquela geração tinha talento, mas nunca conseguiria vencer uma grande competição. Sempre faltava qualquer coisa. Sempre havia um obstáculo. Sempre aparecia uma desilusão. Quando começou o Euro 2016, poucos acreditavam verdadeiramente em Portugal. As casas de apostas colocavam outras seleções como favoritas. França jogava em casa. A Alemanha impressionava. Espanha procurava defender o título. Itália surgia fortíssima. Portugal parecia apenas mais um candidato. Mas havia algo diferente dentro daquele grupo. Fernando Santos tinha conseguido construir uma equipa que talvez não fosse a mais espetacular do torneio, mas era extremamente unida. E Cristiano Ronaldo também estava diferente. Já não era apenas o homem que queria marcar todos os golos. Era o capitão. O líder. O homem disposto a sacrificar o brilho individual para ver a bandeira portuguesa levantar um troféu. A caminhada começou longe de ser perfeita. Portugal empatou o primeiro jogo. Depois voltou a empatar. E voltou novamente a empatar. 3 empates consecutivos. Nenhuma vitória. As críticas explodiram. Muitos comentadores diziam que Portugal não merecia continuar na competição. Outros afirmavam que aquela seleção era demasiado dependente de Cristiano Ronaldo. Alguns já preparavam as análises sobre mais um fracasso nacional. Mas dentro do balneário, ninguém desistia. Cristiano fazia questão de permanecer mais tempo nos treinos. Conversava com Nani. Incentivava os jogadores mais jovens. Corrigia posicionamentos. Ajudava a elevar o nível competitivo da equipa. Pepe diria mais tarde que nunca tinha visto Ronaldo tão concentrado no coletivo. Contra a Hungria chegou um dos momentos mais importantes do torneio. Portugal precisava desesperadamente de um resultado positivo. O jogo transformou-se numa verdadeira batalha emocional. Sempre que Portugal parecia levantar-se, a Hungria voltava a responder. Foi então que Cristiano Ronaldo apareceu. Marcou. Voltou a marcar. Um dos golos entrou imediatamente para a história do Campeonato da Europa pela sua enorme qualidade técnica. Aqueles 2 golos fizeram muito mais do que evitar uma eliminação. Mantiveram vivo o sonho de um país inteiro. Portugal seguiu em frente.
A partir desse momento, a equipa começou a crescer psicologicamente. Nos oitavos de final veio a Croácia. Um jogo tenso. Fechado. Equilibrado. Quando muitos já pensavam nas grandes penalidades, Quaresma apareceu para marcar. Portugal sobrevivia. Depois chegou a Polônia. Mais sofrimento. Mais nervos. Mais uma decisão nos penaltis. Rui Patrício brilhou. Portugal voltou a sobreviver. Parecia que aquela equipa recusava morrer. Nas meias finais apareceu o país de Gales de Gareth Bale. Era uma equipa sensação. Mas Cristiano Ronaldo decidiu assumir completamente o protagonismo. Subiu mais alto do que toda a defesa adversária e marcou um golo extraordinário de cabeça. Poucos minutos depois assistiu Nani para o segundo golo. Portugal estava na final do Campeonato da Europa. Mais uma vez. Do outro lado esperava a França. A seleção anfitriã. Uma equipa recheada de talento. Griezmann. Pogba. Payet. Giroud. Matuidi. Sissoko. Milhares de franceses enchiam o Stade de France convencidos de que iriam celebrar diante dos próprios adeptos. Entretanto, em Portugal, as ruas começavam a encher-se muito antes do início do jogo. Praças lotadas. Famílias inteiras vestidas de vermelho e verde. Crianças com cachecóis. Idosos emocionados. Pais e filhos unidos por um único sonho. A tensão era impossível de esconder. Chegou finalmente o grande dia. No túnel do estádio, Cristiano Ronaldo fechou os olhos durante o hino nacional. Naquele instante, talvez tenha recordado o pai. Talvez tenha recordado todas as derrotas. Talvez tenha pensado em 2004. Talvez tenha prometido a si próprio que faria tudo para mudar o destino. O árbitro apitou. Começava a final. Portugal entrou determinado. Mas apenas alguns minutos bastaram para que tudo mudasse. Dimitri Payet disputou uma bola com Cristiano Ronaldo. O choque pareceu normal. Mas rapidamente se percebeu que algo estava errado. Cristiano caiu. Levantou-se. Tentou continuar. Recebeu assistência médica. Regressou ao relvado. Tentou correr. Tentou acelerar. Tentou convencer o próprio corpo de que ainda era possível. Mas o joelho não respondia. A dor aumentava. Cada sprint parecia um sofrimento. As câmaras mostravam o rosto de Cristiano completamente transformado. Não era apenas dor física. Era o medo de ver o maior sonho desaparecer. Enquanto isso, França aproveitava. Griezmann teve uma enorme oportunidade de cabeça. Rui Patrício respondeu com uma defesa absolutamente fantástica. Uma defesa que valeu muito mais do que evitar um golo. Deu esperança. Mostrou que Portugal ainda estava vivo. Cristiano tentou mais uma vez. Mas chegou um momento em que percebeu a realidade. Olhou para o banco. Levantou a mão. Pediu substituição. O estádio ficou em silêncio. Milhões de portugueses não conseguiam acreditar. As lágrimas voltaram ao rosto de Cristiano Ronaldo. 12 anos depois da dor de 2004, parecia que o destino voltava a castigá-lo. Enquanto abandonava o relvado, uma pequena borboleta pousou no seu rosto. Uma imagem que rapidamente se tornaria um dos símbolos daquela final. Parecia que até a natureza queria participar naquele momento inesquecível. Ricardo Quaresma confortava o capitão. Os colegas aplaudiam. Os adeptos portugueses choravam. Parecia impossível imaginar Portugal campeão sem o seu maior jogador. Mas foi precisamente nesse instante que Cristiano iniciou talvez a atuação mais importante da sua carreira. Não dentro das quatro linhas, mas ao lado delas. Sentou-se durante poucos minutos. Depois levantou-se. Aproximou-se de Fernando Santos. Começou a dar indicações. Gritava. Gesticulava.
Incentivava. Chamava cada jogador pelo nome. Parecia um treinador. Parecia alguém incapaz de aceitar a derrota. Cada bola dividida era vivida como se estivesse dentro do campo. Cada recuperação era celebrada. Cada corte defensivo era incentivado. Fernando Santos olhava para Cristiano e sorria. Os dois pareciam trabalhar em perfeita sintonia. Enquanto isso, França aumentava a pressão. Sissoko obrigou Rui Patrício a mais uma defesa extraordinária. Pouco depois, Griezmann voltou a ameaçar. Mas Portugal resistia. Cada defesa. Cada carrinho. Cada bloqueio. Pareciam alimentar uma crença que crescia minuto após minuto. Chegou o prolongamento. O desgaste era enorme. Os jogadores mal conseguiam correr. Mesmo assim, Cristiano continuava aos saltos na linha lateral. Continuava a acreditar. Continuava a transmitir confiança. Conta-se que antes do prolongamento Cristiano aproximou-se de Éder. Olhou-o nos olhos. E disse-lhe apenas algumas palavras. A tua oportunidade vai chegar. Naquele momento, poucos acreditariam. Éder nunca foi considerado uma superestrela. Nunca foi o jogador mais midiático da seleção. Nunca foi o homem das capas dos jornais. Mas o futebol adora escrever histórias improváveis. Portugal conquistou um livre. Rafael Guerreiro bateu com enorme qualidade. A bola explodiu na barra. Os portugueses levaram as mãos à cabeça. Parecia que a sorte voltava a fugir. Mas apenas alguns segundos depois aconteceu o impossível. Éder recebeu a bola ainda longe da baliza. Avançou. Preparou o remate. Disparou forte, rasteiro e colocado. A bola entrou. Silêncio absoluto entre os adeptos franceses. Explosão completa entre os portugueses. Golo! 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 Portugal estava na frente. Cristiano Ronaldo enlouqueceu. Saltava. Corria. Abraçava toda a gente. Esquecera completamente a dor no joelho. As lágrimas que antes eram de sofrimento transformaram-se em lágrimas de esperança. Ainda faltavam alguns minutos. Pareciam horas. França lançou tudo para o ataque. Cada cruzamento fazia o coração dos portugueses parar. Cada bola parada parecia um pesadelo. Mas Pepe era gigante. José Fonte era incansável. Rui Patrício continuava monumental. Até que finalmente chegou o momento. O árbitro levou o apito à boca. Fim do jogo. Portugal era campeão da Europa. Pela primeira vez na história. Contra todas as previsões. Contra todas as críticas. Contra todos os prognósticos. Cristiano Ronaldo caiu nos braços dos companheiros. Fernando Santos emocionou-se. Os jogadores choravam. Os adeptos também. As imagens correram o mundo inteiro. Portugal finalmente tinha conquistado o primeiro grande título da sua história. E havia uma enorme ironia naquele desfecho. Em 2016, foi a França quem sofreu exatamente essa dor diante do seu próprio público. Depois da cerimônia de entrega do troféu, Cristiano ergueu finalmente a taça que perseguira durante toda a vida. Naquele momento, não existiam bolas de ouro.